Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para poder trazermos a mensagem profética para a sua vida. Antes de tudo, quero pedir, como sempre pedimos aqui, carinhosamente, que assine nosso canal, melhor, inscreva no nosso canal, entendeu? Não esqueça lá, e depois que você escrever, sinalize ali o sininho para que você venha receber as mensagens, né, as notificações que sempre enviamos para o nosso canal. E, por último, não deixe de deixar o seu like, o seu ok, tá ok? Estamos aí hoje terminando, né, essa série de mensagens falando sobre um tema muito importante. Lembrando que estamos falando sobre o fruir do avivamento. É muito importante. Vivemos um momento muito difícil da igreja. A igreja precisa se acender, precisa viver, precisa trabalhar, precisa mostrar a glória de Deus para essa terra. Mas, para que isso aconteça, é necessário que a igreja entenda o que é avivamento. Lembrando sempre que avivamento não é movimento. Avivamento é uma vida com Deus, uma vida profunda com Deus. Tá bom? Vamos lá? O tema que estamos pregando aqui, e hoje estamos terminando esse tema, é guerras de culto e batalhas de gerações. Hoje estamos na parte 5 e a última parte desse tema, dessa mensagem, que estamos falando sobre o fruto do avivamento. Vamos lá? Os textos, né, que nós estamos sempre lendo aqui. Primeiramente, vamos ler Romanos, capítulo 12, sempre capítulo 9, né? O versículo que é o 9. Entenda isso. Vamos lá. Capítulo 12, versículo 9, e depois estaremos lendo também no mesmo capítulo 16 e o 18, assim automaticamente. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível e estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, essa é a primeira passagem que estamos lendo. Agora vamos lá para 1 Coríntios, que é inclusive o livro seguinte, né, de Romanos. Capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Como leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Por quê? Ainda sois carnais, e pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, pois sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Agora, ainda em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25 até o versículo 27, que diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então está aqui mais um texto desse tema muito importante. Vamos lá, o nosso tema, o nosso texto, né, do tema de hoje. E quero lembrar que o tema hoje é encontrando equilíbrio. Não pode, de maneira alguma, dentro de um culto, dentro de uma reunião, dentro de uma igreja, haver aquele desequilíbrio entre as gerações. Nós sempre estamos aqui falando justamente sobre equilibrarmos isso, né?
os mais experientes entendermos os mais jovens respeitarem os mais experientes e assim por diante. Assim a gente vai continuar, a gente vai entender e como equilibrar tudo isso. Vamos lá? Embora as culturas, estilos musicais e gostos sejam tremendamente diferentes, jovens e velhos devem trabalhar demonstrando consideração um pelo outro. O amor de Cristo e a unidade demanda que diferentes gerações trabalhem encontrando um ponto intermediário. Agora, para entender esse ponto intermediário, nós temos um texto bíblico, que esse ponto intermediário, porque o que está faltando hoje é justamente esse, encontrar esse tal ponto intermediário. O que seria esse ponto intermediário? Vamos lá? Paulo falando aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4, que diz assim, olha, preste bem atenção nessa passagem bíblica. Olha onde está o ponto intermediário. Não atente para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. E não é somente para questões somente dos mais experientes, os mais velhos com os mais novos, no modo geral dentro da igreja. Temos que procurar entender esta parte bíblica aqui, que se nós não atentarmos para o que é propriamente nosso, mas para o que é dos outros, nós vamos resolver e vamos trazer esse equilíbrio. O ponto intermediário que nós estamos falando aqui justamente é esse, é a gente entender e fazer em função dos outros. Na verdade, toda a Bíblia, ela sempre vai fazer vai indicar essa seta, os outros. Para que você tenha ideia, os 10 mandamentos, 4 deles, eles são direcionados a Deus, respeitar a Deus. E os 6 últimos são direcionados a relacionamentos. Observe só, vai no capítulo 20 de Êxodo e dá uma verificada com calma e com paciência. Vamos lá? Para glorificarmos o nome de Deus, temos que parar imediatamente de brigar por causa de egoístas preferências pessoais. Pare com isso. Como cristão, vamos nos parecer mais com Cristo quando sairmos da nossa zona de conforto para amar aqueles que são diferentes de nós. Ao contrário, parecemos-nos mais com o diabo quando, de forma egoísta, demandando que as coisas sejam do nosso jeito, ignoramos a necessidade dos outros. É maravilhoso notar que alguns grupos de idosos estão trabalhando uns para amar uns aos outros, apesar das diferenças. Vemos isso acontecer mesmo. Hoje, por exemplo, eu já cheguei mais de 50, então já considero mais ou menos idoso, já velho. Então a gente tem uma experiência, e hoje a gente tem visto essa situação, jovens vindo para o Evangelho, mas com as culturas deles. É claro que você não vai pegar a cultura dos jovens que eles faziam no mundo e aceitá-los dentro da igreja. Não é isso que estou falando, por favor, não interprete-me mal. Eu estou falando aqui, é a questão da gente abrir mão de alguma coisa que não interfere os princípios bíblicos. Gente, o que não pode é interferir os princípios bíblicos. Não interferir nos princípios bíblicos, não tem nenhum problema aceitarmos isto ou aquilo. Vamos parar com essa ideologia arcaica que foram plantadas na mente das pessoas, dos mais velhos. Tá bom? Agora, aqui nos fala que, como cristão, temos que nos parecer com Cristo. Cristo agiria assim com os jovens? Olha o caso das crianças. Quando as crianças vieram até Jesus, aí fica aquela revolução. Sabe como é que criança é? A criança faz revolução, a criança faz bagunça, e os discípulos queriam parar. Não, pessoal, não para não. Deixa eles virem a mim, porque deles é o reino de Deus. E a Bíblia fala que os jovens são fortes. Vamos procurar entendê-los, as culturas deles, para podermos trazê-las para o Evangelho e para que o Evangelho seja apregoado. Oh, glória a Deus!
Tão simples isso. Tão simples. Vou continuar aqui o nosso texto. Pessoas que amam e saem da zona de conforto, esse é o problema, atravessam barreiras e vão às outras em vez de esperar que os outros venham até elas. Está acontecendo, e isso está acontecendo na sua igreja, né? Ou, né? Como é que será que isso tá ou não acontecendo lá? Mas se não tiver, é hora de nós mudarmos essa regra. É hora de mudarmos tudo isso e podermos sair dessa zona de conforto. Zona de conforto não foi para crente. Zona de conforto foi para aqueles que a qual não querem ir para o céu. Para ir para o céu, a Bíblia é bem clara que para ir para o céu tem que ser com força. Isto é, quer dizer, temos que haver sacrifício. Não existe céu sem sacrifício. Então tem que haver sacrifício. Bom, vamos lá, vamos terminar aqui. Por que esperar pelos outros para dar o primeiro passo? Deus, com certeza, está chamando você para negar a si mesmo e buscar a paz para o bem da Igreja de Cristo. Alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder, se não houver, e a sabedoria, o verdadeiro sábio é aquele que cede, e nós nos julgamos os sábios. Então, meu amado irmão, você que é sábio, é melhor de ceder. Os jovens precisam de nós cedermos algumas coisas, e apenas repetindo aqui para poder você entender. Não interfere os princípios bíblicos, não interfere a doutrina bíblica. Então, não tem problema nenhum você ceder o A ou B. Vocês estão entendendo? Eu não estou aqui falando que nós vamos aceitar coisas mudando dentro da igreja. Existe estilo de música, já falamos já aqui, que elas não são adequadas, mas se você pegar ela e levar os jovens à espiritualidade, você pode adequar ela, porque, gente, o diabo não criou a música, quem criou a música foi Deus. Aleluia. Temos que parar com essa ideia que essa música do diabo, aquela do diabo, não existe música do diabo. Existem músicas direcionadas existem letras direcionadas ao diabo, e o diabo pega o ritmo e faz com que aquilo seja isso. Um funk pode ser que a gente pode trazê-la para o nosso convívio espiritual. Só falta a gente entender isso e abraçar isso de forma espiritual. Eu acredito que sim, amados. Eu acredito que sim. Tá bom? Vamos lá. Quando seguimos, uma coisa é certa. Já lendo outra coisa já, né? Uma coisa é certa. Nenhum crente pode permitir-se interromper o diálogo com outras pessoas, com parte do corpo de Cristo. Quando seguimos essa trilha, todos nós perdemos, e o nome de Cristo é vergonhado diante do mundo que nos assiste. O mundo está nos vendo e assistindo a nossa confusão, a nossa briga, e a consequência disso tudo é muitos jovens no tráfico, é muitos jovens na prostituição, é muitos jovens fazendo coisas erradas, é muitos jovens fazendo isso, fazendo aquilo, e nós precisamos trazer esses jovens para o reino. Repito, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Se o mundo está no maligno, vamos tirá-los do mundo e trazê-los para o reino de Deus. Tá ok? Estamos dando mais um tema. Guarde aí esse tema para você. Repetindo, ou melhor, lembrando, né, que nós começamos a falar desse fluido de avivamento no dia 9 de julho, ok? Então, entrando na playlist de julho, você vai ver 8, depois do 8 não tem 9. Então, você, a partir dali, já começamos ali a falar sobre o fluir do avivamento. É muito importante, de lá para cá, já completamos 70 mensagens falando sobre esse tema, esse assunto. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, que vamos dar continuidade a falar sobre o fluir do avivamento com outros temas. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem e o próximo vídeo. Deus te abençoe.